propósito, são temas que, claro, fazem parte da nossa vida, melhoram o nosso dia a dia e a gente busca uma qualidade de vida. Esse é um dos assuntos que a gente aborda aqui na redação do Estafeta nessa semana. Tenho o prazer de receber ele, Jacer Panisson, que inclusive esteve palestrando na semana passada em Veranópolis, um encontro promovido pela ACIV. Desafio, né? Entrevistar um comunicador. Bom dia. Bom dia, Leandro, a todos os que nos assistem. Uma satisfação estar com vocês, compartilhar um pouquinho, como falávamos na semana passada na palestra, né? Nos alimentarmos de um pouco de conhecimento, um pouco de ideias, porque afinal de contas, tudo é alimento, não é só comida. A gente se alimenta de ideias, a gente se alimenta do que assiste, do que ouve, da energia que a gente troca também. Com certeza, e isso tudo é uma construção do nosso ser, do nosso dia, da nossa personalidade, e impacta diariamente ou diretamente, já no que nós somos. Exatamente. Tudo o que a gente vive, tudo que a gente realiza, todas as relações que a gente estabelece, tudo aquilo que a gente permite ou não permite, são as coisas que moldam o nosso ser, desde que nós nascemos até o momento da nossa morte. Eu te digo, a gente vive numa correria, a gente busca um crescimento pessoal, a gente busca um crescimento profissional. Dá um tempinho, parar um pouquinho desse dia para esse autoconhecimento, impacta nesse crescimento no restante? Completamente. E talvez seja isso que esteja faltando para essa sociedade tão doente, para essa sociedade tão cheia de farmácias. Eu não tenho absolutamente nada contra farmácias, diga-se de passagem, sou um frequentador assíduo delas, mas talvez seja isso que falte. Na semana passada, inclusive, eu postei no Instagram uma charge que ilustrava uma pessoa perguntando para outra: como é que está a vida? A pessoa diz: correria, estresse, um monte de coisas para fazer. E o interlocutor devolvia dizendo: tá, mas e a vida? Então, essas paradas, elas são fundamentais. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: comecemos pelo básico. Nós temos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar, tato. Quanto tempo faz, e é essa pergunta mesmo, quanto tempo faz que você não aprecia a comida que você come? Você deixa o seu paladar realmente sentir aquilo? Os aromas, o enxergar, mas o ver além de somente ver, o enxergar, o apreciar. Um exemplo disso é quando a gente diria, quem dirige muito, quando está na carona, diz: nossa, olha o que saiu aqui, olha que interessante isso aqui. E quem está dirigindo diz: não, mas isso aí sempre esteve aí. Então a gente não repara as coisas no dia a dia, a gente não aprecia as coisas no dia a dia, a gente não sente o sabor, o cheiro, a textura. Então, se a gente começasse pelos nossos 5 sentidos, já era inclusive um bom caminho. Porque hoje nós estamos aí almoçando, por exemplo, se alimentando do alimento ali principal, mas a gente está lá conectado, vendo um vídeo, então a gente nem olha o que está no prato, literalmente. Exato, a gente não aprecia os pequenos momentos, ou ainda a gente não faz as coisas com a devida atenção que a gente deveria desprender a elas. Eu quero almoçar, mas eu quero responder o WhatsApp, quero olhar minha caixa de e-mails, quero ver o meme, quero atualizar minhas redes, e no final a gente não se dá conta que não está fazendo nada disso bem. Exato. E aí hoje a gente costuma talvez vincular muito a questão da pandemia, porque a pandemia veio para acelerar isso. Tem um pouco de viés nisso, ou o mundo já estava nesse processo? Quem já visitou o Museu do Amanhã no Rio de Janeiro sabe que tem uma parte lá que chama Antropoceno. O Antropoceno é uma parte do Museu do Amanhã que mostra os impactos da vida humana no planeta. Então, quanto de CO2 nós estamos emitindo, quantas pessoas estão nascendo naquele momento, quantas pessoas estão morrendo, quanto alimento está sendo gerado, quanto lixo nós estamos gerando. E tem um gráfico lá que eu acho incrível. Ele mostra, e aqui sintetizando o que acontece lá, ele mostra que de 1950 para frente, até os dias de hoje, o mundo mudou mais do que toda a história relatada da humanidade até hoje. Isso é muito significativo. E de fato, se você for observar, tudo cresce exponencialmente numa velocidade que nós não conseguimos acompanhar. Eu costumo dizer que se uma pessoa tivesse pegado no sono aqui, como que tinha à época em Veranópolis, em Nova Prata, em qualquer lugar da região, mas tivesse pegado no sono em 1900 e tivesse acordado 100 anos depois, ela não ia notar muita diferença. A forma de comunicação ia ser a mesma, o meio de transporte continuaria sendo o cavalo, as estradas continuariam sendo de terra,
pouquíssima coisa teria mudado e a pessoa só perceberia que tinha ficado com esse gap de 100 anos por causa de pessoas, entes queridos que teriam falecido, etc. Mas se alguém pegou no sono, tivesse pegado no sono no ano de 2000 e acordado agora, no ano de 2024, iria olhar para um telefone esse que você está segurando na mão e dizer assim, como assim um telefone sem botões? Ou o que é stalkear? O que é twittar? O que é um Uber? Para que serve um YouTube, por exemplo? Então, uma mudança extremamente acelerada. A pandemia, eu entendo que muita gente diz, veio para ajudar as pessoas a refletirem sobre as relações. Sim, qualquer coisa que acontece na nossa vida, inclusive no coletivo, nos convida à reflexão. Mas o ser humano, infelizmente, teve muitas oportunidades na história de se melhorar, não fez isso, não foi a pandemia que fez isso também. O que, de fato, eu acho que aconteceu, que ajudou a nós nos tornarmos essa sociedade ainda mais acelerada, foi que nós não tivemos o convívio presencial, que é fundamental para as relações humanas. Nós estarmos aqui frente a frente conversando, nós podemos ir ali na sala ao lado tomar um café como fizemos antes dessa entrevista. Esse tipo de relação, de troca, e inclusive biologicamente falando, é importante para o nosso cérebro porque libera ocitocina e a ocitocina induz a produção de outros dois hormônios, vou chamar de hormônios, que são a dopamina e a serotonina, que correspondem ao bem-estar e a sensação de recompensa. Então a pandemia nos afastando fez com que nós perdêssemos um pouco disso, desajustou nossa neuroquímica e a gente ficasse talvez mais irritadiço, a gente se tornasse não porque são coisas que já estão dentro da gente, mas aflorasse a agressividade, a impulsividade, a reatividade. Acho que foi isso que a pandemia ajudou a intensificar. E aí quando a gente fala em futuro, quando a gente pensa, planeja lá na frente, olha lá na frente, acreditas que vamos ter uma mudança comportamental, que talvez é justamente essa questão da expansão das redes sociais, daqui a pouco as pessoas vão entender que também elas precisam olhar para o outro lado. Como é que você vê isso? Eu entendo que as pessoas elas são moldadas pelos ambientes aos quais elas frequentam. Quando eu digo ambiente, é a sociedade, é o ambiente familiar, tudo isso trabalha em conjunto. O círculo de pessoas que acompanham. Exato. A forma como as pessoas se comportam, ela é clara. A gente tem emoções, a gente tem sentimentos. Dependendo das situações, alguns sentimentos afloram mais, outros são mais retraídos. Outrora nós éramos pessoas físicas que tinham um perfil virtual. Hoje nós estamos quase com pessoas que têm uma vida virtual e um perfil real. E quando há essa inversão, é um pouco perigoso pela forma como as pessoas se comportam nas redes sociais, de trazer isso para a vida. E aí a gente percebe também uma dificuldade nas relações pessoais, a gente vê isso, dificuldade nos ambientes de trabalho, a gente vê isso também no convívio social. Acredito que tem um impacto disso também, da questão do digital e mais. Como fazer com que a gente possa melhorar essas proximidades entre as pessoas? Tem um segredo nisso que vem por parte do que você ministra de palestras e tudo mais, também no teu curso? Pode ser, ou pode parecer... A pergunta foi ampla aí, né? Mas... pode ser uma visão conservadora, a pessoa entender como conservadorismo, mas nada substitui a interação humana. Aquilo que eu falava antes, a nossa interação, de nós estarmos aqui presentes, de, por exemplo, na semana passada nós estarmos num ambiente, falando sobre um assunto, batendo foto, discutindo ideias. Então, se eu pudesse, ou se eu tivesse que colocar a minha opinião, meu posicionamento, a minha visão sobre um segredo ou algo que contribua para que a gente mantenha as relações da forma mais saudável possível, é o contato, é a presença, é estar em conjunto, porque a vida no coletivo, ela nos ensina muito, ela nos estimula muitas coisas, né? Você pega a formação dos jovens, uma criança que se forma em casa, claro, aqui a gente não tem muito isso, em outros países isso acontece mais, mas uma criança que se forma em casa sem interação com outras crianças, ela é cerceada de muitos aprendizados, seja do senso de coletivo, seja da necessidade de compreensão do seu individualismo, mas ao respeito ao outro, e de uma série de outras coisas. Então eu diria que
é importante que nós mantenhamos as relações, por mais complicadas que elas sejam, porque a gente diz bastante, está cada vez mais difícil lidar com as pessoas. Claro que é difícil lidar com as pessoas. Cada um de nós é uma máquina complexa. E não existe facilidade em lidar com máquinas completamente complexas e diferentes de si. O que talvez esteja faltando é um pouco mais de paciência, de compreensão, de respeito, né, de saber administrar as emoções perante essas dificuldades também. Um dos pontos que você abordou aí na tua fala durante a atividade com a CIB na semana passada é assumir o teu posto, assumir quem você é, assumir o seu cargo, enfim. Como é que é isso? Como é que eu posso assumir quem eu sou perante o meu contexto em que estou inserido? Eu, inclusive, usei o exemplo do filme do Rei Leão e eu sempre digo que os filmes infantis, eles ensinam, eles têm mensagens para os adultos mais do que para as crianças. Eu usei o caso do The Circle of Life, aquela música maravilhosamente interpretada pelo Elton John, e isso vai ao encontro do que um escritor chamado Fritjof Capra descreve na sua obra A Teia da Vida. Significa você entender que você cumpre diversos papéis. Quando eu vou no banco, eu sou cliente. Se eu sou um gestor de uma empresa, quando eu estou na empresa, eu sou gestor da empresa. Quando eu estou em casa, eu sou marido e pai. Quando eu estou na igreja, eu sou um fiel. Quando eu estou no avião, eu sou um passageiro. Né? E quando você entende o seu papel e você cumpre ele corretamente nos diversos que você tem, você mantém uma ordem natural e sutil das coisas. E o que a gente tem de gente querendo sair do seu verdadeiro papel, de cumprir verdadeiramente aquilo que você deve cumprir, isso causa um desarranjo dentro da ordem natural das coisas. Isso é o que a gente chama de transcendente, isso é o que a Dana Zohar descreve como espiritualidade, como inteligência espiritual, compreender qual é o seu propósito, qual é o seu legado em qualquer uma das coisas que você fizer. Compreender aonde você está justamente no círculo da vida. Trazendo de volta o exemplo do Rei Leão, né? Quando Simba foge e o reino fica com um rei que não deveria ser aquele rei, o reino todo sofre. E aí que vem Mufasa e fala para Simba, tu tem que voltar, porque tu tem que assumir o teu lugar no círculo da vida, tu tem que ser o rei, porque essa é a ordem natural das coisas. Então isso acontece com a nossa vida também. Eu vou aproveitar para fechar aqui, não sei se posso, se não posso, mas eu vou entrar num assunto um pouco pessoal do Jasser. Eu acho que o Jasser também serve de exemplo para muita gente. Você superou uma doença, né, Jasser? E muita gente que está nos assistindo talvez saiba de alguém ou está enfrentando um problema de saúde. Como é que foi esse período para você? O que você tirou de lição? Como é que é o Jasser hoje depois dessa experiência? Foi em 2019, conversávamos sobre isso na semana passada, né? Eu fui diagnosticado com câncer do intestino. Tive um processo relativamente tranquilo, porque foi uma descoberta bem inicial, e aqui é importante registrar a importância do acompanhamento médico, do periódico, do check-up. Eu tenho uma relação muito boa com o meu médico desde quando eu nasci. Ele já me acompanha mais de 3 décadas e, por essa razão, na oportunidade, em exames, fomos monitorando e foi por isso que consegui superar com uma certa tranquilidade. Então, eu acho que são 2 lições que eu tiro. A primeira, que colocar-se em primeiro lugar, priorizar-se não é egoísmo, é amor próprio. E outra que a gente não tem controle sobre muitas coisas que surgem na nossa vida. Falávamos na mesa enquanto jantávamos na semana passada, onde fizemos o evento. O ser humano tem muito a lógica de eu quero entender por que isso aconteceu comigo, para depois aceitar e por fim respeitar. Quando a lógica é inversa. Se aconteceu, não tem como desacontecer. Então primeiro eu tenho que respeitar. Se eu consigo respeitar, talvez eu consiga aceitar. Aceitar não significa concordar, mas aceitar porque simplesmente aconteceu. E quando eu faço esse caminho, esses 2 degraus, quem sabe eu consigo entender, porque tem coisas que a gente não consegue compreender. Com certeza. Quem quiser encontrar o Jasser, então, tem aí, claro, as palestras pela região, segue nas redes sociais que você vai saber por onde andas, né, Jasser? Sim, siga-me nas redes sociais para saber onde estarei. Mais ou menos nessa linha. E também, claro, na UX,
com o professor, também na Rádio Viva, aí como é que então o pessoal pode te ouvir também por lá? Isso, os finais de tarde, das 17 às 20 horas, entre amigos na Viva. E a UX, você é coordenador dos cursos de pós-graduação. Quem quiser conhecer um pouco mais, quer se aprofundar, quer buscar uma ampliação dos seus conhecimentos também, né, Jace? Exatamente, inclusive entre as pós-graduações mais lembradas do estado do Rio Grande do Sul, pelo Marcas de Quem Decide, são mais de 140 cursos em todas as áreas do conhecimento, gestão, saúde, exatas, engenharia, muitas opções com professores renomados, com professores estrangeiros, com networking e com muitas oportunidades de crescer na sua carreira. Bacana. Jácer, obrigado por ter vindo até a redação Está Feita. Sucesso aí na tua caminhada. Eu agradeço a acolhida, agradeço o convite, estou sempre à disposição. Esse assunto você acompanha então nas nossas plataformas digitais, como está vendo, e também na edição impressa dessa semana. Até mais!